o que nos levou, por que nós decidimos tentar uma vida fora. Eu cheguei aqui já como estudante, então você já chega gastando em dólar. Gente, olha quanto tempo que nós fizemos a entrevista do Green Card. É difícil, não é fácil você estar num processo desse. Olá, minhas Amélias! Como vocês estão? Como estão as coisas por aí? Por aqui, como vocês viram aí no último vídeo, o tão esperado, aguardado Green Card chegou. Graças a Deus, gente, que gratidão que eu estou. Que sensação de dever cumprido, sabe? Nossa, eu não tenho palavras para expressar o que nós, como família, estamos sentindo. E eu quero hoje falar para vocês como foi o nosso processo, como foi o começo, como foi a espera e até a conclusão desse processo, né? Não foi rápido, não foi fácil, mas valeu a pena, né? Quase tudo na nossa vida que não é fácil, que não é rápido, vale a pena no final. Então, o processo não é diferente. Primeiro, se você quer saber por que que eu e minha família decidimos, em comum acordo de todos, a tentar viver fora do Brasil, a razão, o motivo pelo qual nos levou a fazer isso, eu peço para você voltar lá no primeiro vídeo desse canal e poder assistir de forma mais detalhada o que nos levou, por que nós decidimos tentar uma vida fora, né? Então, aqui esse vídeo eu vou deixar mais específico para mostrar esse caminho que nós percorremos até se tornarmos residentes permanentes aqui. Então, vamos começar. Como eu já falei lá no primeiro vídeo, nós viemos do Brasil como estudante. O estudante, ele é o F1 e ele pode trazer os familiares como o F2, como seus dependentes. Então, eu cheguei aqui do Brasil já com o visto de F1 em 2018. Eu só iniciei esse processo, eu comecei a ouvir falar desse processo em 2020, quando eu ainda estava em San Diego, quando estava naquela época da pandemia, e eu ouvi falar do processo. Tinha uma pessoa na nossa sala que estava fazendo o processo, estava iniciando o processo, mas nós não conhecíamos ninguém que já havia concluído o processo. Eu falo nós, porque o rapaz do vídeo anterior aí que estava estourando a champanhe, eu o conheço desde San Diego, né? Nós morávamos lá no mesmo condomínio e íamos para a escola junto, né? Por causa daquilo que aconteceu comigo no Brasil, eu fiquei sem dirigir por algum tempo, né? Tive medo de dirigir, então ele me levava para a escola e me trazia. Então eu falo que nós sabíamos do processo porque sempre foi essa etapa, a gente sempre percorreu assim quase na mesma época do processo, né? Então ele foi o primeiro a iniciar o processo e ele falou: olha, vou começar. Não tenho nada a perder, vou tentar isso, a gente não pode ficar estudando o resto da vida, porque não é barato estudar, né? Eu admiro muito quem vem para cá como estudante, porque não é fácil, é caro, né? É difícil a carga horária. E eu cheguei aqui já como estudante, então você já chega gastando em dólar, você não tem aquele refrigério de nada, de nada. E particularmente, eu tô aqui há 7 anos, eu ainda não fui nos parques da Disney, não conheço, fui recentemente à Flórida, porque meu esposo fez implante capilar. Qualquer dia eu posso fazer um vídeo também explicando como é que foi, né? Como foi fazer implante capilar aqui nos Estados Unidos. E aí eu fui a passeio, não, fui com esse propósito de acompanhar ele. Então, para você ter uma ideia, que é difícil vida de estudante aqui. E nós escolhemos a Califórnia porque era onde a escola de inglês era mais em conta. Então, não foi assim, a gente não veio para cá, ai, vamos escolher o melhor lugar onde a gente quer morar, o que a gente quer fazer, o melhor clima. Não teve nada disso. Nós viemos para San Diego porque a escola de inglês lá era mais barato. E nós vendo os aluguéis no Brasil, estava acessível para nós. Então, ele começou o processo primeiro e aí ele se conectou com uma agência
Essa agência, ela conecta o estudante, o voluntário não, o trabalhador com a empresa. Porque esse processo nosso chama EB3 Unskill. É um processo que você não tem que ter habilidade de saber fazer nada e também você não tem formação, né? E, e aí tem várias empresas aqui, eu não sei se alguém já que está aí no Brasil já teve a oportunidade de vir aqui, e às vezes você vai nos fast food e você vê que não é muito gringo que trabalha lá, não é muito americano, é mais pessoas de outros países, porque a maioria dos fast foods faz esse tipo de processo, que traz o imigrante para trabalhar em sua empresa. Em retribuição a esse imigrante, ele dá o work permit, o social, ele é um sponsor, ele consegue ser, legalizar, né? Legalizar não, porque a pessoa para trabalhar já tem que estar legal. Mas a pessoa consegue ser residente permanente aqui porque ele está trabalhando numa empresa americana. Então, essa agência conecta o trabalhador ao sponsor. Então, ele começou esse processo. A primeira etapa do processo é com a agência. Por quê? Porque a agência vai avaliar o seu perfil. Ela vai ver se você tem perfil para algum sponsor que ela tem disponível, que está solicitando trabalhadores. Então, a primeira etapa é direto com essa agência. Então, você responde um questionário, você faz um vídeo se apresentando para os sponsors, aquela pessoa falar assim, olha, não, tem 2 sponsors aqui, vamos fazer vídeo para os 2 em inglês, e aí vamos ver qual que se interessa pelo seu perfil. E assim a gente fez. Ele fez primeiro, e aí ele me indicou para a mesma agência, porque a agência também não é uma agência que você vai abrir o jornal aqui e vai estar lá. Não, é mais de indicação mesmo. Ele me indicou, a agência me aceitou, isso já foi um passo muito bom para nós, porque a agência também não aceita todo o perfil. Ele já indicou outras pessoas que a empresa não aceitou, a agência. E eu já indiquei também minha irmã e outras pessoas e eles não aceitaram. Então, eles olham o perfil e às vezes eles aceitam ou às vezes não aceitam. Também não tem critério e eu não consigo dizer para vocês por que que eles aceitam algumas pessoas e outras não. Então, pois bem, você se conecta com a agência fala, não, olha, tem um sponsor que vai gostar do seu perfil, que não sei o quê, vou marcar uma entrevista. Então, aí a agência marca uma entrevista com o seu sponsor, com o dono da empresa. Eu fiz essa entrevista e é em inglês, e aí ele pergunta coisas, é uma entrevista de emprego normal, né? Mas é em inglês. Então, você fala, ele, não gostei de você, que não sei o que, vamos começar o nosso processo. E aí vem a parte que é a primeira parte, que é com o Ministério do Trabalho, que aí é entre o sponsor e o Ministério do Trabalho. Nessa parte você quase não tem acesso, ou quase você não tem o que fazer muito. Você manda os seus dados, né, pessoais, e o currículo para esse sponsor, e aí ele vai fazer o que ele precisa fazer junto com o Ministério do Trabalho aqui dos Estados Unidos. Olhando assim, né, que eu pesquisei, ele tem que anunciar a vaga no jornal, em sites de trabalho, ele tem que anunciar essa vaga porque dá preferência primeiro para os gringos. Se aparecer algum americano interessado na vaga, o imigrante não tem, eles não vão dar preferência para o imigrante. Não, primeiro eles colocam essa vaga disponível no mercado de trabalho americano. Quando ninguém se candidata para essa vaga, aí sim eles vão até o Ministério do Trabalho e eles falam, olha, eu preciso de trabalhador, que não sei o quê, coloquei a vaga lá disponível, ninguém apareceu, eu preciso contratar um imigrante. E aí entra nós, né? Ele vai lá, preenche. E aí, com o Ministério do Trabalho, ele tem que mostrar os impostos de renda, que ele tem condições de contratar, que ele tem condições de pagar o salário, já coloca qual vai ser o salário. Então, isso já demora, gente, já demora às vezes 8 meses. No meu demorou 8 meses, e aí eu tive um RFE, eu tive não, né? Tipo, o Ministério do Trabalho pediu mais documentos para a empresa, que a empresa forneceu. Então, eu comecei o processo em 2021, aí teve essa RFE, já era 2022, e ainda estava nessa primeira etapa. A segunda etapa vem o I-140. O formulário I-140 é aquele formulário que você
é a sua mudança de status, que você sai do status de estudante e você se torna elegível para trabalhar aqui. Não significa que você ainda pode trabalhar, é só uma notificação de que você está elegível para dar continuidade no seu processo. E isso vai, gente. Você protocola esse formulário, que chama I-140, e aí demora. Lembra? Comecei em 2021, aí já foi 2022, 2023. Então, quando o empresário mostra todos esses papéis pro Ministério do Trabalho, aí você tem a sua LC aprovada, que é a permissão, que é aquilo que eles falam assim, não, você pode contratar a Jaqueline, fala por sponsor. E aí você tem o primeiro documento aprovado, que se chama LC, que é Labor Certificate. Então, você tem esse papel aprovado, e aí vem a segunda etapa, que é o I-140, que é outro formulário. Que aí você já mostra para o governo que você é elegível para trabalhar aqui, né? Que você tem uma vaga disponível para você, e aí você faz esse outro formulário. Aí já entra minhas partes, aí já entra a parte nossa, não tem mais a ver com o empregador, ele já solicitou tudo que precisava, e aí vem o I-140, que aí você faz. Essa agência, gente, eles não fazem nada, esses formulários todos, eu que tive que preencher, eles te orientam, né? Porque você paga para eles te ajudarem nessa etapa tudo. E aí eles te orientam como preencher, o campo que preencher, o campo que não preencher. E assim eu preenchi esse formulário dos 140. Então, vamos lá. Apliquei em 2021, 2022 a minha LC foi aprovada. 2023 eu protocolei os 140. E aí, no final de 2023, o meu I-140 foi aprovado. Na época que o meu I-140 foi aprovado, eu já parei de estudar. Não é o certo fazer. Muitas pessoas, muitos advogados dizem que não é o certo você a fazer. Mas como o formulário I-140 já é uma mudança do seu status de estudante para um status de trabalho, onde o governo reconhece que tem um empregador esperando por você, eu mandei esse formulário aprovado para a minha escola onde eu estudava, que já mudei para Massachusetts nesse meio termo, já estava morando lá. E aí mandei para a escola, e aí a escola me liberou do estudo, me deu parabéns e tudo. E nesse tempo, quando o meu 140 foi aprovado, que eu mudei para Austin. E aí vem os outros formulários que você tem que preencher. Que, gente, eu passei a noite toda preenchendo formulários, porque eu preenchi de uma vez. Formulário I-485, que é o do Green Card, o formulário I-765, que é do Social, o formulário I-131, que é o pedido de viagem. Então, eu tinha que preencher quatro desses 3 formulários, porque era um para cada pessoa da família. Então, 485 para minha filha, um para Sara, um para Júlia, um para Alemão, um para mim. Então, foi 4, 8, 12 formulários ao todo que eu preenchi. E junto com esses formulários, você tem que tirar cópias das certidões de nascimento, cópia de todos os I-20 seu. O I-20 é o documento que você da escola, que toda vez você tem que renovar, de tempo em tempo você tem que renovar com a escola, esse I-20. Cópia de cartão de vacina, certidão de nascimento, casamento, tudo, recorde criminal do Brasil, eles pediram também antecedentes criminais, título de eleitor, tudo, eles pedem cópia. Então, foi tenso esse momento de você preencher todos esses formulários. Gente, esses formulários, você também não aplica quando você quer. Ele tem uma timeline para você aplicar ele. Então, tem pessoas que tá com o I-140 aprovado, mas não chegou a época de aplicar o formulário, não tá na data de prioridade desse formulário para ser preenchido. Então, é tudo muito crucial. E eu lembro que a agência falou assim, olha, me manda os formulários porque o prazo final
maio, eu perdi um prazo porque o passaporte das meninas estavam vencido, e aí a agência não me falou que eu podia ter mandado os formulários, que depois a gente fazia o update só do passaporte. Então, eu perdi o primeiro prazo, eu mandei no segundo prazo, e aí protocolei todos junto, nós protocolamos todos junto, e aí junto você tem que fazer os exames médicos, que essa parte também é importante, porque você não pode fazer o exame médico em qualquer lugar. Não, você tá no estado, estávamos em Massachusetts, aí você olha lá quais são os médicos reconhecidos pelo governo americano, pela imigração, para você fazer esses exames. E também vacinas atrasadas. Então, assim, é muito importante se você quer fazer um processo de ter o seu cartão de vacina, porque eu nunca pensei que eu ia precisar disso aqui, né? E realmente a gente gastou mais porque eu não tinha o cartão de vacina meu e do meu esposo. As meninas tinham, nós não tínhamos, então a gente teve que pagar mais vacinas. Eu vou resumir aqui o valor depois total, quanto que nós gastamos no processo, né? Então, depois que você protocola esses formulários, nós protocolamos todos junto e parei de estudar e decidi vir para Austin, porque a Austin era onde o meu sponsor estava, era onde a empresa eu iria trabalhar nessa empresa de limpeza. E então nós mudamos, né? Porque aqui a escola também era muito cara, por isso que eu não mudei antes. E como as meninas estavam terminando o período escolar no estado que a gente estávamos, então a gente decidiu vir para que a Sara começasse o high school já aqui no Texas. Para que ela não começasse o high school lá e depois tivesse que mudar, né? Porque é muito chato você entrar no meio do ano numa escola. Então, nós viemos para cá e deu tudo certo. Então, assim, quando nós protocolamos os formulários junto, o primeiro a ser aprovado foi o 765, que foi o de trabalho. Então, chegou o Work Permit para que eu pudesse começar a trabalhar. E aí, assim que chegou, eu já liguei na empresa e falei assim, ó, já estou pronto, já estou morando na cidade e já posso começar a trabalhar. E assim eu fiz. Então, assim que chegou meu Work Permit, minha autorização de trabalho, eu já comecei a trabalhar na empresa. Em fevereiro de 2023, nós fomos tirar o fingerprint do 485. E aí nós tivemos a entrevista do Green Card em janeiro de 2024, gente. Olha quanto tempo que nós fizemos a entrevista do Green Card. A entrevista, nós chegamos lá, nós 4, já teve um problema lá no começo, que eles tinham colocado como nós fôssemos fazer a entrevista separado. Aí já foi um estresse, a entrevista foi de manhã. Foi lá em San Antônio, que fica 2 horas e pouco daqui. E aí, nós dirigimos na noite anterior com medo de perder horário. Gente, olha, quem vive processo, vive com medo de perder prazo, de perder horário, de errar os formulários. Gente, sério, não é fácil, não é fácil. Cada detalhe, cada processo. Gente, é estressante. Eu e a Tati, a esposa daquele que estourou a champanhe, ela falava, já que não, eu fui na melhor impressora para tirar a cópia, para que nada, porque a gente escuta tantas coisas, gente. Ai, porque os documentos daquele voltou. Ai, porque aquele voltou, porque aquele voltou. Aí você fica, meu Deus, você fica com medo de errar, você fica... Gente, assim, é intenso, né? E aí eu sei que a gente foi para entrevista, chegando lá, nós já falamos ali, não, nós somos família, o nosso processo é de trabalho. E aí eles colocaram a gente, não, então vamos, peraí que a gente vai mudar aqui. E aí mudou. Nós estávamos super nervosos. Então, geralmente na entrevista do EB3, você leva tudo que você tem. Porque isso também é uma característica de quem está em processo, andar com um monte de papel embaixo do braço. Então, todos os paycheck da empresa, imposto de renda, uma carta do seu sponsor dizendo como você anda indo no trabalho, como que você tá indo lá no trabalho, né? Eu inclusive pedi essa carta pro meu sponsor e eu fiquei assim, nossa, fiquei assim, um pouco chateada com a carta, porque a carta tava muito básica, sabe? De tudo que eu fazia na empresa, a carta não tava assim, dizendo tudo que eu fazia, né? A carta dizia que eu era uma boa funcionária, que eu estava disponível para trabalhar no final de semana e that's it, não tinha mais nada que isso. Só que na empresa a gente faz a gente faz tipo um curso lá e pega um certificado
de que você é profissional da limpeza, não colocaram que eu tinha esse certificado, mas mesmo assim eu levei. Não colocaram que que eu não estava mais só limpando, eu estava treinando pessoas, né? Então, você para treinar é porque você já está fazendo bem o que eles ensinaram você a fazer, e aí eles te colocam numa posição que não maior, né? Você ganha mais por você estar treinando. Eu treinava em espanhol, treinava em inglês. Em inglês, eu acho que eu treinei 2 pessoas só, mas espanhol, mesmo com o nosso portunhol, eu treinava em espanhol, acredita? E assim, e as meninas entendiam e faziam, e a gente desenrola, a gente brasileiro desenrola tudo. Então, ele não colocou isso na carta, e eu levei a carta assim, eu fiquei, no dia que eu peguei a carta, eu fiquei, nossa, eu fiquei muito chateada, sabe? Mas enfim, eu falei, vou levar a carta, os paycheck, tudo, e tava tudo lá naquela pasta. Tudo, tudo, tudo na pasta. Gente, a gente entrou, tava tão nervosa que ele começou a perguntar o nome completo das meninas, data de nascimento. Eu errei a data, eu errei a data de nascimento, o ano delas, e elas me corrigindo. O oficial lá, bem tranquilo, eu tava tomando Red Bull, suviando, cantando, brincando com as meninas, e eu tensa, né? Porque nós não sabemos, né, o que eles vão perguntar, o que vai acontecer. Não é uma coisa que é padrão. E aí ele perguntou o nosso endereço, perguntou data de nascimento, o nosso nome completo. E, gente, só. Ele não perguntou nada sobre a empresa. Ele perguntou com que visto que eu vim do Brasil. Aí eu falei que eu vim de visto de estudante. Aí ele perguntou se eu estava trabalhando. Eu falei que estava trabalhando. Ele não perguntou aonde, se era para o meu sponsor ou não. Foi bem tranquila, a nossa entrevista foi rápida e tranquila. E assim que nós saímos da entrevista, o nosso caso mudou para a case Remand Pending. Só que na nossa entrevista, no final da nossa entrevista, ele olhou e falou assim, olha, tá tudo certo de vocês, o green card vai chegar em 10 dias na casa de vocês. Só que nós sabíamos que isso não ia acontecer, porque existe também uma timeline para emissão dos green card. E então eles começam, vamos supor, processo de 20 de agosto de 2024 a 30 de agosto de 2024, entendeu? Então, eles só vão liberar green card para essa data, e a gente sabíamos disso. Mas ele falou, nós não se alegrou, porque nós sabíamos que aquilo não ia acontecer, que a nossa entrevista, para vocês verem, foi em janeiro de 2024, olha quando veio chegar o green card, 2 anos depois. Então, assim, foi a nossa trajetória. Depois que eu tive a entrevista, eu continuei na empresa por um tempo e depois eu saí da empresa, porque realmente estava muito cansativo, né? O trabalho era muito cansativo. Não, o trabalho em si não era tão cansativo, era mais ali com o pessoal do office, sabe? Com o que a gente tinha que fazer, além de limpar, a gente tinha que lavar os carros, tinha que limpar os vacuum, como se a gente fosse coisa de manutenção, assim, que não era pra gente, era para eles terem uma pessoa para que mantesse os equipamentos da empresa deles funcionando perfeitamente. Não, a gente era cleaner. Então, assim, depois da entrevista eu saí realmente porque era muito cansativo o trabalho. A gente tínhamos hora para entrar, mas não tínhamos hora para sair. A empresa não pagava horário corrido, então o tempo que a gente estava no office era um preço, quando a gente estávamos dirigindo era outro preço, quando a gente entrávamos para a casa do cliente era outro preço, e assim a gente nunca sabia quanto ia ganhar, era muito incerto. Foi bom, porque, né, me deu essa oportunidade de estar aqui com a minha família. Servi e fiz com excelência o tempo que eu estive lá, eu fazia com excelência, fazia mais do que eu devia fazer para os clientes, eu tinha muito respeito pelos clientes. E aprendi o espanhol, né? Não sou fluente, mas eu me comunico em espanhol e qualquer pessoa entende. O inglês nem tanto, porque na empresa tinha mais hispanos do que americanos. Como eu falei, eu treinei 2 pessoas só em inglês, que nem permaneceram lá por muito tempo. Mas trabalhei também com a americana lá por um tempo, eu trabalhei com a americana, então a gente conversava. E assim foi, gente. Então esse foi o caminho do processo desde 2021 para ser concluído agora em 2026.
não foi fácil. Eu não vou dizer que eu vivia num poço de ansiedade, porque isso não faz parte do meu perfil. Eu sou uma pessoa muito... eu acredito muito que Deus está no controle de todas as coisas, que Ele é soberano sobre todas as coisas. Então, eu não coloquei ansiedade nisso. Eu ficava assim, às vezes, nossa, que demora, pensando, mas não perdendo o sono, perdendo a paz, qualquer coisa desse tipo. Meu marido muito menos se preocupava. Então, nós fomos fazendo as coisas como devia ser feito, aos poucos, e conforme vinha, a exame médico, faz, vamos fazer esse formulário agora. Mas não ficava também atualizando o aplicativo, porque você pega os números do recibo desses formulários e você fica acompanhando online para ver se andou, se não andou, se eles estão requerindo mais papéis. É difícil, não é fácil você estar num processo desse, né? Mas valeu a pena sim. Eu não ficaria aqui se fosse para ficar de uma forma que não fosse legal. Desde quando eu e meu marido pisamos os pés aqui, nós jamais quisemos saquear da terra, ou só tirar, só tirar, só tirar. Vimos muitas pessoas que estão aqui, usufruem das coisas aqui, mas só investem no Brasil, só constroem coisas no Brasil e não deixa nada nessa terra tão abençoada. Então, para nós, a gente sempre honrou esse território e sempre amamos estar aqui, e ter esse papel significou muito para nós. O papel, como eu vi até aí no comentário que a pessoa colocou que, estão deportando com cidadania, imagine, né, com green card. Sim, pode ser que estejam fazendo isso, não ouvi casos, né, não posso dizer que eu ouvi casos disso, e também não sei se isso aconteceu. Já conheci cidadãos que fizeram coisas erradas, graves, e não perderam sua cidadania. Claro que foi em outro governo, outro gerenciamento. Mas, sim, nós somos estrangeiros numa terra, então nós nunca temos a certeza que nós vamos poder nos estarmos aqui, né? Não é um documento que nos garante isso. O que eu tenho no meu coração é que eu tenho um Deus que é dono do ouro, da prata e de tudo que há. Então, eu tenho certeza que Ele tem o controle da minha vida, porque eu entreguei a minha vida para Ele e eu entreguei esse controle nas mãos dele. Então, o que Ele tem para mim, Ele vai me dar. E aquilo que for para Ele me guardar, Ele vai me guardar. Então, é assim que eu penso, e é assim que eu vivo, e é assim que eu acredito, né? E eu espero que você também, que esteja aí pensando, não há jeito de ir para os Estados Unidos, tem muitas possibilidades, gente. Esse processo não precisa ser feito aqui nos Estados Unidos, ele pode ser feito aí do Brasil. Inclusive, quando nós estávamos com essa agência, nós estávamos em um grupo e muitas pessoas desse grupo estavam no Brasil fazendo o processo. Então, existe sim possibilidade de você vir para esse país de maneira legal, de permanecer legalmente. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me mandar, que eu faço o possível para responder. Não quero estar aqui só de forma vazia, né? Quero ser útil, e se eu puder ser útil em alguma coisa para vocês, que vocês possam me perguntar e eu vou responder. Vamos lá, em relação ao gasto. A agência, a gente pagou essa agência também, a entrada, o primeiro sinal de entrada para eles foi $2.500, se eu não me engano, na época. E aí depois, conforme os formulários, você vai protocolando os formulários, você vai pagando outras taxas, que essas são pro governo. Então, os exames médicos também, nós gastamos quase $2.000. Ao todo, gente, para minha família, a gente gastou uns $22.000 para 4 pessoas, porque cada um paga os formulários, né? Então, foi mais ou menos isso que nós tivemos de gasto. Então, é isso, gente. Eu sei que para quem está no Brasil, o processo é bem mais caro. Eu sei também que os formulários tiveram... Gente, acho que a minha leva foi a última que os formulários estavam mais em conta e depois eles triplicaram o preço. Então, é isso, gente.
Eu acredito que quando nós protocolamos os nossos formulários foi a última remessa que estavam com preços mais baixos. Até quando nós perdemos o primeiro prazo, nós não, a agência perdeu o primeiro prazo, eu fiquei desesperada, porque eu falei, meu Deus, e agora? A imigração triplicou o preço das taxas, e agora, como é que vai fazer? Porque, gente, tem muito benefício nesse processo pros Estados Unidos, não é só para nós como imigrantes. Não é só para nós como imigrantes, né? Então, eu fui a última leva desses preços bons dos formulários. Hoje está bem mais caro. Sei que também para quem está no Brasil, para fazer o processo também é bem mais caro. E também existem outras agências que, gente, o preço é um absurdo. Mas é isso. Quais os benefícios que o governo americano tem com isso? Gente, mão de obra barata. Mão de obra barata, o benefício de ter trabalhadores, né, que estão ali realmente focados para trabalhar, porque você não, é muito difícil você ver americano no McDonald's trabalhando, no Taco Bell. Então, assim, os empresários necessitam disso e eles se aproveitam disso, né? Então é uma troca, né? É uma troca. E o governo também ganha dinheiro, porque esses formulários são todos pagos. Então, cada formulário que você vai fazer ali, se você errar no preenchimento, você paga de novo, exame médico você paga, todos os formulários paga cada pessoa de aplicante. Então, assim, então o governo levanta dinheiro com isso. E não é só esse tipo de visto, gente. Tem o EB2, tem H1, tem vários outros tipos de visto que tudo, a imigração cobra taxas. Então, assim, não é uma coisa, ai, só você tem benefício, não. É uma via de mão dupla. Então, eles ganham e nós ganhamos também, né? E é assim que tem que ser a vida, né? É uma troca, não só um tirando e não dando benefício para nenhum dos lados, não seria nem justo, né? Então, assim, eu sei que lá na empresa onde eu estava trabalhando tinha, acho que na minha época, 8 brasileiros. Sei que saíram, a maioria, alguns ficaram, outros chegaram. Não é só brasileiro, aí vem gente da Filipina, vem gente de Cuba. Então, as empresas americanas mantêm o mercado assim, né? Mantêm ah, o atendimento, né? E às vezes você vê que eles precisam que a imigração fosse mais rápida para preencher essas vagas, que tem muitas vagas, gente. Você passa ali, sempre tem, precisa, tá contratando, principalmente esses trabalhos que os americanos não querem fazer, entendeu? É limpar, fast food. Ninguém quer ficar cheirando a óleo de fritura. Então, é assim, sobra para nós, imigrantes guerreiros, né, disponíveis, que fazem de tudo, né, pela família. E foi isso que eu fiz, gente. Eu me sacrifiquei esse quase um ano que eu fiquei na empresa. Faltou dias para um ano, sabe? Tinha muitas vezes que eu ia pro banheiro chorar, porque às vezes eu saía do office assim, ai, tenho 3 casas para limpar, vou chegar cedo. Aí de repente colocava a 4ª casa, sabe? Já teve dia de eu estar treinando e colocar em 5 casas. Então era sempre um estresse, sabe? Era sempre um estresse. E passar o pano com a mão, eles não queriam que eu usasse o mop. Então era sempre aquilo, ai, ficar esperando se o inspetor vir e ver que eu tô passando com o mop, ele vai achar ruim porque era com a mão, aí tinha que esfregar o rejunte com a escovinha. Os produtos eram naturais, entendeu? Então você tinha que fazer mais força braçal para poder limpar. Então, assim, gente, não é fácil. Eu já ouvi pessoas que foi landscape, também não era fácil. Mas vale a pena, gente. Vale a pena, sim. Faria tudo de novo. E é isso. E mudando de assunto, eu tinha colocado, era para sair junto com o do Green Card, que aconteceu naquela semana. Gente, o Malakai escapou. Eu vou ver se eu coloco aqui, explicando mais ou menos como foi, para que vocês possam entender o que o Malakai aprontou comigo nesse dia, nessa semana. Porque essa semana que o documento chegou, gente, parece que aconteceu um monte de coisa ruim, sabe? Um monte de coisa ruim aconteceu. Nossa, tava atrás de uma pessoa fixa para trabalhar comigo na limpeza, sabe? Um negócio de um seguro de um cliente que tava me dando
uma dor de cabeça, sabe? Que a seguradora estava pedindo uma assinatura e eu não sabia qual era o documento que ele queria que o cliente assinava. E eu tava mandando e-mail, eles não estavam respondendo e ameaçando que ia cancelar a pólice do cliente. Então eu tava assim, gente, meu Deus, que semana é essa? Que semana é essa? E era aniversário da Júlia. E assim, no sábado nós recebemos esse presente de Deus. A Júlia, inclusive, que abriu a caixinha do correio, porque foi bem depois do dia do aniversário dela, né? O aniversário dela foi dia 27 e o Green Card chegou no dia 28. A Tati e o Charles comemorou com a gente, porque eles fizeram muita parte disso, né? Como eu disse, foi ele que me indicou pra agência e a agência aceitou e outras pessoas não. Então a gente já vê o favor de Deus desde o princípio. E no dia da entrevista também, como eu citei aqui, me veio agora a memória. Eu estava bem chateada por conta da carta do sponsor que caso o oficial pedisse, eu ia ter que mostrar. Eu lembro que a minha entrevista era na terça-feira e eu fui para a igreja no domingo. E eu e meu esposo na recepção da igreja, a gente estávamos servindo ali. E chegou um irmão e ele virou para mim e falou assim: aquieta teu coração, porque quem vai dar é Deus, não é homens. Deus tá mandando te dizer que é Ele que vai te dar e não homens. Meninas, nesse momento eu tomei posse daquilo lá, porque ele não sabia que eu ia ter entrevista, ele não sabia por que eu estava aflita. Eu estava aflita porque se o oficial pedisse a carta, eu ia ter que mostrar aquela carta. E eu podia, na minha cabeça, será que aquilo ali ia me prejudicar? Não sei. Então, eu tomei posse daquilo e eu fui assim, não é Deus que vai me dar, não é homens, é Deus que vai me dar. Então, assim, é por isso que quando eu recebi o documento, eu falei que foi fidelidade do Senhor, sabe? Porque Ele guardou a gente, Ele nos deu saúde para estar nesse país, sabe? Para poder viver aqui de forma segura e estar com a minha família, assim, de olhar para minhas filhas e ver que elas não vão ter que casar por causa de um documento, ou eu ter que divorciar para me casar com alguém para ter documento, como eu já vi. Gente, quando você tá fora do Brasil, você vê cada coisa, cada história, que você fala assim, gente, não é possível. Sabe? No meio da trajetória, muita gente olha para você e fala assim, cara, vocês são burros, em vez de você estar trabalhando e mandando dinheiro pro Brasil para construir alguma coisa lá, vocês estão pagando aqui para ser estudante. Eu que não que vim pelo Caicai, já tenho social, já tenho work permit, sabe assim? E a gente vê que tem muitos que desistem no meio do caminho por causa desses, sabe, falatórios ou essas desmotivação, ou você vê pessoas, gente, que está aqui no país 10, 15, 20 anos estudando, sabe? Porque não sai dali, nós arriscamos, eu e o Charles, ele falou, vou arriscar, não tenho nada a perder. E eu também, eu vou arriscar, a gente só sabe se não vai dar certo se a gente tentar, né? Então, a gente foi, arriscou e deu certo. Então, é isso, gente, é isso, sabe? Se Deus colocar paz no seu coração, não tem medo, não tem medo. Se Ele te deu uma palavra, agarra essa palavra até o final e ninguém vai mudar isso, não importa o que falem. Quem tem boca fala, né? E quem tem ouvido é que protege o que ouve, para não levar pro coração. Amém? Um beijão, Amélias. Fica com Deus, até o próximo vídeo.